Pelo menos eu fiz o ensino médio e na época do ensino médio ninguém fazia educação física. Pelo menos aqui onde eu fiz, era uma escola particular aqui em Ribeirão Preto. E essa aula de educação física que eu fazia, que eu tentei, no primeiro ano do ensino médio, eu tentei fazer educação física, era ofertado, mas não tinha aluno nenhum, todo mundo dava atestado, e então eu acabei não me sentindo incentivado a fazer aula de educação física também, consegui meu atestado. Mas, por exemplo, se essas pessoas pensassem, né, ou soubessem o quanto isso pode ajudar a pessoa a se concentrar, a conseguir estudar melhor, elas poderiam ter insistido um pouco mais na educação física. E nem era uma educação física de verdade. Era turmas, como se fossem turmas de treinamento. Então tinha um grupo de vôlei, o grupo de handball e academia, né? Muitas delas era simplesmente você vai na academia, você dava atestado e você poderia constar aí como aula de educação física. E quem estuda, como nós estudamos educação física, a gente sabe que não é simplesmente você vai na academia, consome aquele produto e isso é educação física. Não é. Não é educação física. A gente tem propósitos diferentes. A forma de trabalhar é diferente. E mesmo que o objetivo esteja relacionado, por exemplo, a fazer com que ele pratique mais atividade física, a educação física faz isso na escola de uma forma diferente, uma forma mais consciente, mais problematizadora. Então a gente tenta trazer isso para o aluno também, até para ele entender, porque uma coisa você vai lá na academia, faz as repetições, faz 15 repetições faz 3 séries de 15 repetições de um exercício. O que isso significa na verdade? Para o adolescente que está indo lá e fazendo, é simplesmente obedecer o que o treinador está falando. Ele não tem uma problematização com relação a isso. Eu não sei, e quem estuda educação física a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, essa proposta da educação física todo dia é trazer, então, para a rotina da criança, do adolescente, o exercício físico, uma coisa que ele vai levar para a vida toda, e também ajudar com que ele se concentre mais, que ele consiga estudar mais. Inclusive as escolas que fizeram essa escolha por ter educação física todo dia, uma delas lá nos Estados Unidos, uma das coisas que eles mais levantam e mais falam sobre é o fato das crianças e dos adolescentes que têm educação física todo dia, a escola ela teve uma melhora muito grande nas avaliações, tanto regionais, nacionais, e até algumas delas fizeram as internacionais também. Então elas se destacaram nas avaliações e um dos fatores, uma das diferenças, o que mudou mais foi o fato de ter educação física todo dia. Qual que é a proposta inicial dessa atividade, desse movimento que eu tenho visto e que talvez seja um dos problemas, inclusive, de implantar isso aqui no Brasil? Que a proposta deles muitas vezes é fazer pelo menos no mínimo 30 minutos dessa atividade física mais vigorosa no início das aulas. E isso já é uma dificuldade. Se você for pensar na nossa estrutura de aula, como que a gente não tem como pegar e juntar várias turmas para fazer uma atividade física, porque aí seria simplesmente fazer atividade pela atividade e não é esse o objetivo da educação física escolar. A gente até pode ter isso também. Eu acho até que não tem por que não ter, poderia ter também. Mas a educação física ela tem que ter aí também pelo menos a forma que eu penso em educação física, que é uma educação física mais crítica, e que a gente tem que refletir sobre os temas da educação física também, até mesmo para poder pensar aí nas competências que a gente quer trabalhar para os nossos alunos, para os nossos estudantes, que não é simplesmente só fazer o exercício, mas também ser um cidadão, ter consciência daquilo que ele está fazendo. Então todas essas coisas a gente tem que deixar bem explícito e mostrar um pouco do valor dessas atividades de uma forma mais consciente e não de uma forma jogada ou simplesmente vamos lá fazer o dia do desafio e todo mundo fazer os exercícios.
Tá, não é bem assim. Se ela não tiver um estudo por trás, ó, por que que eu tô fazendo isso, por que que é importante tudo isso, vai ser difícil você manter isso por muito tempo, mesmo com a rotina. Chega uma hora que a gente precisa também de ter uma razão daquilo que a gente faz e pode até machucar, né? É um dos receios, por exemplo, com relação ao pessoal que está fazendo exercício em casa, sem uma orientação. Se ela não tiver uma consciência corporal muito boa, se ela não tem esse entendimento do que ela pode fazer, que pode machucar, e o que ela pode fazer que não vai machucar, se ela não tiver essa conscientização, ela não consegue fazer essa aula à distância, né? Como o pessoal às vezes tem proposto em vários lugares. É uma proposta que eu gostaria bastante de, pelo menos de ver alguns lugares sendo implantados aqui no Brasil, né? Eu não sei se vocês conhecem algum lugar, vocês conhecem algum lugar aqui no Brasil que tenha educação física todo dia? Eu não sei se existe isso aqui no Brasil. Pelo menos eu ainda não conheço. Não custa sonhar ainda, né, gente? Ainda a gente pode sonhar com relação a isso. Se a gente conseguir pelo menos ter uma valorização mais de educação física e ter uma oferta talvez maior, e, por exemplo, ensino médio, muitas vezes no ensino médio eles não ofertam educação física. E agora, por exemplo, pela BNCC, nem aparece como obrigatória educação física. Então, tem, porque o pessoal, as escolas já tinham, mas se você quiser tirar, não tem nada que impeça, não pela BNCC.